Então, gente, nesse vídeo eu vou, como tá lá na abertura, vocês viram a foto da obra de Benedito Calixto, né? Que tem a Casa do Trem Bélico e por trás o antigo, que já não existe mais, Outeiro de Santa Catarina. Então eu juntei esses dois equipamentos, primeiro porque eles são pertinho um do outro, e segundo porque tem a peculiaridade dos nomes, né? Casa do Trem Bélico. O que será que quer dizer isso? Muita gente não sabe, né? Trem quer dizer coisa e bélico quer dizer guerra. Então ali ficavam guardados as armas, as munições para fornecer os fortes da nossa região na época do período colonial. E Outeiro de Santa Catarina quer dizer um pequeno morro que não existe mais desde 1800. Ele começou a ir sendo desbastado, como eu vou contando para vocês depois no vídeo. Eu visitei lá, entrevistei o presidente da fundação, o rapaz responsável pela Casa do Trem. Espero que vocês curtam e vão lá visitar, tá bom? Então, eu tô aqui a caminho do Outeiro de Santa Catarina, mas eu quis destacar para vocês a Vila Isaura. Olha que coisa bonitinha, toda restaurada, reflexo já dessas iniciativas de revitalização do centro histórico, né? Aqui em volta tá tudo bonitinho. Até os anos 90 eram cortiços, eram casas abandonadas, o centro histórico estava muito deteriorado. Uma das primeiras iniciativas foi desapropriar esse canto, que vocês vão ver agora comigo, dando ênfase para aquela casa amarela, que ali no fundo, com as janelinhas, que é antigo palacete construído ali por João Eboli, um italiano que veio, um empreendedor que veio morar no Brasil com a sua esposa Catarina, e ele aproveitou o miolo do Outeiro de Santa Catarina, que sobrou ali, como eu falei para vocês, para construir um castelinho para ele, a casa dele, nos moldes que era lá na Itália, a casa dele lá. Tem também esse mirante em cima dessa outra rocha, tá vendo? E essa casa amarela que está colada aí, ela não tem nada que ver com a casa do João Ebro, mas ela foi também restaurada e foi feita uma ligação entre ela e o castelinho para aumentar o espaço, para poder ser instalada aí a Fundação Arquivo e Memória de Santos, tá? Aí ali do lado, vocês vão ver, tem um elevador que foi instalado agora recentemente nessa última restauração que foi feita, porque toda hora eles estão fazendo renovação, né? E o elevador era uma coisa importante para dar acessibilidade, então foi colocado aqui do lado de fora, tá vendo? Essa rua que a gente está é o finalzinho de uma rua pequenininha chamada Visconde do Rio Branco. Essa é a rua Visconde do Rio Branco. E a rua que vai ali na frente, que a gente está chegando lá, chama-se Rua Constituição. Olha que linda essa fachada, essas 3 fachadinhas que foram restauradas junto para fazer esse complexo. Os interiores dessas casas estavam muito deteriorados, não havia necessidade de fazer o restauro, e aí aproveitou-se o espaço para fazer essa grande praça que comporta muitos eventos e muitas iniciativas interessantes, além de dar um aspecto grandioso lá para o palacete do João Eboli. Olha ele aí, desse lado de cá a gente vê melhor, né? É muito lindo, parece um castelinho, né? E esse mural aí é muito lindo, vou explicar melhor para vocês. Esse painel que vocês estão vendo aqui, ele foi colocado para homenagear o Clay Gama de Carvalho, amigo de Mário Gruber, que foi o artista que executou essa obra. São vários azulejos, deixa eu ver se eu chego mais perto. Em princípio, você olha, parece só uma coisa abstrata. Só que se vocês repararem, azulejo por azulejo, vocês vão ver que são rostos de vários rostos, olha. E essa homenagem a esse Clay, amigo dele, é porque o Clay veio da Europa com o original de um romance que ele escreveu, de um livro, de uma obra. E como ele era barbudo, com cara assim de subversivo no começo dos anos 70, ele foi barrado pela polícia no aeroporto, desconfiaram daqueles documentos dele, tiraram da mala dele e jogaram fora, não sei o que fizeram. Isso foi uma indignação total. Esse aqui é o Luiz Guimarães. Gente, o Luiz, você sabe o que eu estava pensando quando eu vim pra cá? Que nós dois já somos parte da história, né? A gente já é personagem histórico. Que horror! A gente viu isso tudo começar, meu Deus do céu, né? Aqui o Luiz é o presidente atualmente, é o presidente da Fundação Arquivo Memória de Santos. Luiz, o que é essa fundação? A fundação tem 26 anos, vai fazer 27 anos. Ela cuida de 2 coisas importantes.
Ela cuida de todos os processos e documentos da prefeitura, que são mais de 3 milhões de processos, que estão distribuídos em 3 prédios de arquivos municipais. E ela cuida também da memória da cidade, né? Toda a história da cidade. Então, com documentos, com imagens. As imagens, essa história das imagens é muito interessante, né, Luiz? Porque a gente, quando começou a fundação, tinha acervo dos documentos, bagunçado, tudo assim, tipo arquivo morto. Aí foi todo um trabalho absurdo de separação, com regras de arquivologia, né, Luiz? E muito poucos santistas sabem que essa fundação existe, gente. Ela é maravilhosa, é um trabalho que tem, inclusive, atendimento ao público, né, Luiz? E a gente pode vir aqui para algum trabalho de pesquisa, se quiser fazer uma decoração, como às vezes os hotéis, os supermercados, vem aqui em busca dessas imagens, né, Luiz? Aí no caso vai no arquivo permanente, isso, que é na Amador Bueno 61. E um outro serviço que a Fundação faz é encadernação, recuperação de documentos. Então, se você tem em casa um documento que você acha muito importante, muito interessante, quer restaurá-lo da maneira correta, você traz aqui. Demora um pouco para ficar pronto, porque é um trabalho muito lento e a Fundação tem bastante trabalho. Eu já mostrei para vocês o livro dos Lusíadas, que está lá no Centro Cultural Português, que foi restaurado pela FANS. Acho que se vocês forem lá no filme do Centro Cultural, vocês vão ver. E nós temos 6 prédios, sendo que 2 deles são históricos, né? Que é o caso da Casa da Frontaria Azulejada, o Outeiro de Santa Catarina. São 2 equipamentos belíssimos que são utilizados e podem ser cedidos para inúmeros eventos de natureza cultural, beneficente. Nós só não estamos disponibilizando esses espaços para eventos de balada. Agora, mas nós temos aqui espaço no Centro Histórico para balada, vocês sabem muito bem disso, que eu já mostrei para vocês vários. Tem espaço para balada também, o Centro Histórico tem tudo. Aqui, por exemplo, na área externa do Outeiro, pode ser locado até para um evento comercial, né, uma gravação de comercial. Gravação de comerciais, lançamento de produto, né? Aqui à noite, especialmente com a iluminação cênica, nossa, tá uma coisa beleza a iluminação. Nossa, tá lindo, lindo, lindo. Ô, gente, eu resolvi vir aqui nesse cantinho para dar uma ênfase nessa placa que, na minha opinião, faz uma confusão danada. Em 1902 foi colocada essa placa nesse rochedo, que é o miolo de um outeiro, como a gente já sabe, chamando esse lugar de marco de fundação da cidade. A fundação da cidade, como eu já contei para vocês em outros vídeos, foi lá onde está hoje a Praça da República, mais ou menos ali, já tinha a capelinha da Santa Catarina embaixo do outeiro. O Brás Cubas comprou a terra do Luiz de Góes e da Catarina, a mulher dele, construiu a Santa Casa ao pé do outeiro. Então esse miolo aí do outeiro só serviu para o João Éboli, em 1880, construir a casa dele em cima do miolo, porque ele usou como fundação. Lembrando que Santos era muito úmido, né? E agora, nessa cena, eu estou dentro do elevador, subindo lá para ver o 3º andar e ter a vista lá de cima para vocês verem melhor. Olha que coisa mais bonitinha. Eu fiz assim uns takes bem rápidos para não ficar muito monótono também, né, gente? Vocês vão lá visitar, porque a ideia é essa, né? Vocês irem lá visitar. Olha que legal que ficou por cima. Você vê a Serra do Mar lá atrás, a ilha de Barnabé, quer ver? A gente vai passear aqui em cima para vocês verem a vista. Então esse casarão, não é nem um casarão, ela não é muito grande não, ela é pequena. Olha aí o mirante que eu mostrei para vocês aquela hora. Lá no fundo a gente vê a Serra do Mar, como eu falei, e a ilha de Barnabé ali no cantinho. Pro lado de lá você vê o Monte Serrat, a catedral, a cúpula da catedral e a torre, né? É muito interessante, né? E foi muito legal ter feito essa restauração para instalar aqui uma coisa tão importante como é a Fundação Arquivo Memória, né? Esse é o porão da casa. Para você nivelar o piso em cima da casa, sobrou esse espaço, fizeram esse porão. E dizem que o João Éboli e a esposa Catarina eram abolicionistas e eram um dos caifás, que eram os que escondiam escravos fugidos nas dependências das suas casas. Tinha essas janelinhas aí, ó.
agora eu estou aqui na Casa do Trembélico, uma construção muito antiga e que não dá para eu ficar falando muito, porque olha como é que é o movimento aqui, gente. Passa caminhão, eu vou sumir. Bom, as peculiaridades que eu quero destacar para vocês aqui do lado de fora, na fachada, são, em primeiro lugar, essa escadaria. Olha que interessante, era o único acesso que dava para o segundo andar quando ela foi construída, e os degraus são todos irregulares, reparem. Dizem que é uma estratégia de defesa para que os piratas ou índios que tentassem invadir a casa tropeçassem nos degraus, conforme eles fossem subindo. Dizem, né, gente? Porque muita coisa que a gente ouve, que a gente lê sobre essa época do período colonial, muitos detalhes, é difícil de você ter certeza absoluta, porque tem muito pouca documentação que tenha resistido, né? A outra peculiaridade interessante que tem aqui é justamente o nome, né? Trembélico. Trem, gente, é da língua portuguesa, mais arcaica, a gente quase não usa mais, só mineiro que usa a palavra trem como sendo coisa, por isso que eles falam, entrou um trem no meu olho, pega aquele trem ali para mim, que eles mantêm essa palavra no linguajar mineiro, né? A outra coisa interessante é que está faltando uma peça aqui nesse frontão da porta principal, que é justamente o brasão do período do Império, porque quando foi proclamada a República eles arrancaram e nunca colocaram nada no lugar, né? A gente vai entrar aqui agora e eu vou dar destaque para vocês para esse chão, que é muito interessante também, porque ele também é original, um chão de pedra, né? Pedras aqui da região, né? E ele também está todo, provavelmente já restaurado, já recomposto algumas partes. São 3 salas, né? Ali no cantinho vocês veem que também tem uma escadinha em caracol que foi colocada posteriormente para dar acesso interno lá para o andar de cima. Reparem nesse madeirame todo, que também é original. Aqui faz o teto do andar de baixo e o piso do andar de cima, original. Vejam a largura das paredes, que incrível, né? Tem com 95 centímetros de largura as paredes dessa casa tem. E aqui tem uma exposição permanente que expõe para nós todo o esquema de defesa do período colonial, de fortalezas fortes, com todos os mapas, as histórias, né? E faz parte desse circuito dos fortes, como eles chamam, né? Olha que legal. Esse painel aí, ele tem a história do período colonial brasileiro até um certo momento, fazendo comparações com o que estava acontecendo no resto do mundo, enquanto a nossa história aqui ia rolando, porque nada acontece por acaso nem isoladamente, né? Aqui fora no jardim tem vocês veem que já tem essa rampa de acesso, também já é uma modernização para dar acessibilidade, do mesmo jeito que fizeram o elevador lá do Outeiro, né? Olha essa mangueira, gente. Vocês viram que aqui no centro histórico está cheio de fruta. Tem essa mangueira, tem a mangueira lá da Igreja do Valongo, tem a pé de mexerica atrás da Igreja do Carmo, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Gente, eu estou aqui com o Jaime Anês. A gente está com uma exposição muito interessante sobre o papel de José Bonifácio na vida acadêmica, como cientista, que é uma coisa que a gente quase nunca presta atenção e que ele foi tão importante na história da mineralogia. Ele foi um dos primeiros que estudou mineralogia dentro das ciências naturais. Ele abriu a cadeira de mineralogia da Universidade de Coimbra, ele que introduziu. Então tem essa documentação toda a respeito desse papel de José Bonifácio, vocês podem encontrar nos arquivos, na internet, no Google. Vocês sabem que o meu papel aqui não é ficar dando muita informação, é dizer para vocês que elas existem, né? E uma das informações interessantes que tem nessa exposição mostra as descobertas de elementos químicos, podemos chamar assim, né? Que está na tabela periódica, né, Jaime? Que foi José Bonifácio que descobriu nos estudos dele. Jaime, quais são os minerais que foi ele que descobriu? Os 4 minerais que descobriu foi a criolita. A criolita. O espudomênio. Espudomênio. Olha os nomes que eles põem nos minerais, gente. Pode uma coisa dessa? Nós temos a escapolita. A escapolita. E a petalita. Petalita. Isso. Ah. Esses foram os 4 minerais que José Bonifácio descobriu. O mineral que originou o lítio, né, que é utilizado hoje em dia para você fabricar marca-passos, baterias de celulares, tantas outras coisas tecnológicas que nós usufruímos hoje em dia,
Não foi ele que descobriu, né? Mas a pedra, o mineral que originou o lítio, foi dado o nome em homenagem ao grande José Bonifácio. A andradita. A andradita. Então foi dado a ele em homenagem, né? A importância dele na mineralogia. Gente, eu dei uma subidinha aqui, embora não tenha nada na sala de cima por enquanto, para vocês verem. Esse telhado, olha que interessante, essa trama de madeira que dá suporte ao telhado, ela é original também. O piso, né, que eu já mostrei para vocês por baixo, né, de madeira original. E de novo dá pra gente reparar a espessura das paredes, né? São 95 centímetros. A maioria das construções coloniais são assim. Lá no Mosteiro de São Bento, lá no Museu de Arte Sacra, vocês já viram isso também, né? Você vê, são várias salas, são 2 salas grandes, na verdade. E aí, gostaram? A minha câmera ficou meio tremida, né? Mas é que é tão complicado, gente. Eu sou tão encantada com aqueles 2 lugares que acaba que eu fico conversando, misturada com filmando. Vocês sabem que eu faço tudo sozinha, né? Olha, a Casa do Trem fica aberta de terça a domingo, das 11 às 5. E o Outeiro de Santa Catarina pode ser visitado também pelo lado de fora em qualquer horário, das 9 às 5 também. E se quiser fazer a visita por dentro, aí tem que telefonar para lá, mandar um e-mail, alguma coisa para poder pedir para fazer a visita por dentro, para eles estarem preparados, terem alguém para receber, ok? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijinho para todos.